Tema: o dízimo. Irmão White, a Bíblia diz que Deus é o dono de tudo o que existe e possuímos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pode comentar algo sobre isso? Quem é o dono do mundo? Quem é o verdadeiro dono de casas e terras? Não é Deus? Ele possui em nosso mundo recursos que pôs nas mãos dos homens. De tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, a Bíblia afirma que precisamos devolver a Ele uma parte de toda a nossa renda. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: e em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, a negligência a Deus nos dízimos e ofertas é colocado como transgressão da lei de Deus, como roubo. Defraudar o Senhor é o maior crime de que um homem pode ser culpado. Quais são as consequências de não devolver a Deus o dízimo de todos os nossos lucros? Foi-me mostrado que muitas de nossas igrejas estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Deus sobre eles executará justamente o que declarou. Ao obediente dará ricas bênçãos. Ao transgressor, maldição. Isso logicamente envolve também em perder as bênçãos temporais? Todo aquele que, para o seu próprio uso, se apropria da parte que Deus tem reservado, está se demonstrando mordomo infiel. Não somente perderá o que reteve de Deus, mas também o que lhe fora confiado, como sendo seu mesmo. Qual é o propósito dos dízimos? Comete-se grande erro quando se retira o dízimo do fim em que deve ser empregado o sustento dos pastores. Deveria haver hoje no campo uma centena de obreiros bem habilitados, onde existe unicamente um. Mas não houve uma mudança no método empregado sobre o dízimo no passado, para os dias atuais? Deus não mudou. O dízimo tem de ser ainda empregado para a manutenção do ministério. É permitido o uso do dízimo para a reforma de igrejas? Seu povo de hoje precisa lembrar que a casa de culto é propriedade do Senhor e que deve ser escrupulosamente cuidada. Mas o fundo para essa obra não deve vir do dízimo. E se eu utilizar o dízimo para outros fins, que eu mesmo possa julgar necessário? Deus deu orientação especial quanto ao emprego do dízimo. Ele não quer que sua obra seja entravada por falta de meios. Para que não haja uma obra acidental, nem engano, ele tornou bem claro o nosso dever sobre esses pontos. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio, que não aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. A senhora pode falar algo mais sobre isso? Uma mensagem muito clara, definida, me foi dada para nosso povo. É-me ordenado dizer-lhes que estão cometendo um erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons em si mesmos, não são aquilo em que o Senhor disse que o dízimo deve ser aplicado. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus. Ele os julgará por essas coisas. Mas, e se eu acreditar que o dízimo não esteja sendo utilizado, da devida maneira, na direção da obra? Isso justifica eu não devolver o dízimo? Alguns se têm sentido não satisfeitos e dito: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira, porque as coisas são administradas na sede da obra. Roubareis, porém a Deus,
por pensardes que a administração da obra não é correta? Apresentai vossa queixa, franca e abertamente, no devido espírito, às pessoas competentes. Solicitai em vossas petições, que se ajustem as coisas e ponham em ordem, mas não vos retireis da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Irmão White, neste momento, pode surgir a preocupação nas pessoas, que deixaram de devolver devidamente o dízimo no passado. O que fazer? Muitos há, que não serão abençoados, enquanto não restituírem o dízimo que retiveram. O Senhor espera, que redimais o passado. Façam, todos os que retiveram o dízimo, perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor, aquilo de que haviam privado sua obra. Fazei restituição. Se reconhecerdes que fizestes mal, em vos apropriardes indevidamente de seus bens, arrependendo-vos franca e completamente, Ele vos perdoará a transgressão. Onde quer que tenha havido qualquer negligência de vossa parte, em restituir ao Senhor o que lhe pertence, arrependei-vos, com contrição de alma, e fazei restituição, para que sua maldição não recaia sobre vós. Havendo condições de se fazer esta restituição, mas não fazer, mas orar, pedindo apenas que Deus nos perdoe, resolve a situação? Por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão aceitas por Deus em lugar de nosso dízimo. A oração não paga nossas dívidas para com o Senhor. E se realmente a pessoa não tem condições de devolver os dízimos que foram negligenciados, o que fazer? Não tardará muito a terminar o tempo da graça. Se não servirdes agora fielmente ao Senhor, como enfrentareis o registro de vosso trato infiel? Não demorará muito, e se fará a chamada para o ajuste de contas, e vos será perguntado: quanto deves a meu Senhor? Se tiverdes recusado lidar honestamente com Deus, eu vos suplico que penseis em vossa deficiência, e sendo possível, façais a restituição. Caso não seja possível fazê-lo, com humilde arrependimento, orai para que Deus vos perdoe, por amor de Cristo, a grande dívida. Começai agora a agir como cristãos. Não vos desculpeis, por deixardes de dar ao Senhor o que lhe pertence. Agora, enquanto ainda se ouve a doce voz da graça, enquanto ainda não é tarde demais, para endireitar os erros, enquanto se chama hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.